Boa noite, família. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Estamos aqui em mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital, sobre design gráfico, trazer alguns conceitos para vocês e falar um pouquinho sobre como a gente se mostra nas redes, se posiciona, certo? A gente já viu da onde a gente veio, a gente explorou um pouco quem nós somos e agora a gente vai começar também, continuar, né, a falar um pouco sobre como a gente quer ser visto. E lembrando que quem não é visto não é lembrado, mas a gente tem que saber muito bem como a gente quer ser visto e como a gente quer ser lembrado. E o primeiro passo para isso, quando a gente pensa em criar um perfil artístico ou um perfil de um coletivo nas redes sociais, é pensar a nossa persona. Quem que a gente quer ser na rede social? Por exemplo, a produtora Quinto Elemento. O próprio nome, né, o nosso próprio conceito por trás de quando, inclusive, a gente era coletivo, é trazer a área mais formativa dentro do hip hop, com palestras nas escolas, sarau com poesia marginal. Então, a nossa persona no online também tem que refletir isso. Então, no começo, a gente trazia muito conteúdo informativo, a gente trazia muita curiosidade sobre a história do hip hop. Então, essa é a nossa persona digital, certo? Então, quando você for pensar, eu vou criar minha página aqui do meu coletivo, da minha roda cultural. Beleza, qual que vai ser a cara dessa sua roda cultural, dessa sua página? Qual que vai ser a identidade visual? O que que vocês vão falar? Sobre o que vocês vão falar? Vocês vão falar alguma coisa? Por exemplo, hoje em dia na produtora a gente já não tem mais tanta postagem de conteúdo. A gente posta mais só sobre os projetos que a gente executa, certo? Isso também está dentro da nossa persona. E também você tem que estudar quem que é o seu público-alvo. Quem que você quer atingir? Porque dependendo do público que você vai atingir, você vai ter que adaptar a sua linguagem. Se é um público mais jovem, você vai ter que fazer mais vídeos e vídeos mais curtos, certo? Se é um público na minha faixa etária, ali acima dos 25, acima dos 30, você já pode colocar mais texto, mais informação mais densa, certo? E dependendo do seu público, você vai para rede social específica, como por exemplo TikTok, Instagram, Facebook e etc. Ou YouTube, por exemplo, também, certo? E também na hora de fazer uma campanha de comunicação, um projeto de comunicação, também tem que pensar nesse público-alvo. Quem você quer atingir, não só no geral, mas também, esse mês a gente vai falar só sobre tal tema nas nossas redes. Então, qual que vai ser o público desse tema? Por exemplo, agora está saindo aí a Escola Nacional de Hip Hop. Então, se vocês forem falar sobre ela, sobre a Escola Nacional de Hip Hop nas redes, você vai ter que adaptar esse texto. O seu público-alvo são jovens, estudantes e também professores e docentes, porque são as escolas que têm que se inscrever no programa. Mas os alunos também podem cobrar essa inscrição das escolas, certo? Então, isso é entender qual que é o seu público-alvo digital. E hoje em dia a gente sabe que tem bastante escola que tem perfil no Instagram, por exemplo, certo? Logo em seguida, a gente vai montar o nosso planejamento de comunicação. Qual que é o seu objetivo? E assim, eu geralmente, quando eu cuidava, né, porque agora a gente tem a Brandini, então agora eu não preciso mais cuidar dessa parte, mas a gente tem que traçar um objetivo da nossa comunicação digital. O que, que eu fazia? Cada mês eu abordava alguma coisa nas redes. Então, esse mês a gente vai abordar as entrevistas, a gente vai entrevistar artistas. Qual que é o objetivo por trás disso? Por que, que eu vou entrevistar artistas esse mês e lançar nas redes sociais? Porque eu quero? Não, beleza, pode ser. Mas é aquilo, né? Como a gente falou, objetivos a médio, curto e longo prazo. Então, qual que é o objetivo de você estar falando sobre a Escola Nacional de Hip Hop nas redes do seu coletivo? Ou qual que é o objetivo de, por exemplo, eu vou lançar um álbum, ou melhor, vou lançar uma música só, vou lançar uma faixa que fala sobre
vamos por aí, sobre violência policial. E eu vou, então, o que eu vou falar nas redes sociais sobre o tema para levar para o meu lançamento, certo? Então tem que ter esse objetivo. Igual quando a gente fez as entrevistas, qual que era o nosso objetivo? Engajamento, o principal, engajar em outros territórios. Então a gente entrevistou artistas locais, a gente entrevistou artistas que eram de outros territórios, que fizeram parte das nossas oficinas, porque a gente queria alcançar novos públicos, e também networking. A nossa ideia era, através dessas entrevistas, além do engajamento que isso ia trazer, criar pontes, certo? Então, esse foi o meu objetivo quando a gente lançou as entrevistas lá no comecinho do ano passado. Isso, comecinho do ano passado. Então, esse foi o objetivo do meu planejamento naquele mês específico. Eu geralmente faço por mês, de mês a mês. Eu pego, ou melhor, eu fazia, né? Que agora não sou eu que cuido. Então, aí você vai ter o seu objetivo, aí em cima disso você vai desenvolver as suas estratégias, certo? Ah, esse mês eu vou fazer entrevista. Beleza, que tipo de entrevista? Vai ser entrevista escrita, vai ser entrevista em vídeo, você vai entrevistar pessoalmente as pessoas, você vai fazer uma live e gravar, como é que vai ser? Aí você vai criar o seu calendário de ações, certo? E definir as métricas também. O Instagram, se você tem uma página do Facebook, você tem acesso ao Facebook Business. Deixa eu pegar aqui para vocês verem como que é legal a gente ter acesso às métricas. Vamos lá. Prontinho aqui, ó, Meta Business. É só criar uma página de Facebook que você já tem acesso a isso aqui. E dentro disso aqui, vocês vão ter acesso a todos os dados da sua página. Igual aqui tem página do Face e perfil do Instagram. Aí você vem aqui no Planner. Planner é onde você programa as postagens. E tem aqui nos Insights. Insights, você tem todos os dados da sua página. Ó. O alcance, ó a diferença de alcance do Facebook para o nosso Instagram. Por quê? Porque a gente abandonou o nosso Instagram, porque não, depois a gente vai falar sobre isso. Né? A questão das quais redes sociais vocês querem atuar. Então, ó, aqui no Planner você consegue ter a métrica de tudo. Aqui está no do Facebook. Aí eu vou clicar aqui para o Instagram. Aí aqui, ó, família, vocês têm tudo, ó, visualizações, seguidores, interações, conversas, conversões. Então, ó, aqui você consegue ter todos os dados, os resultados. Ó, por exemplo, aqui está como Facebook, mas vou para o Instagram. Você consegue acessar todas as informações da sua página. E o mais legal é que você pode exportar esses dados como PDF, CSV, que é Excel, e PNG, que é imagem. Então, você pode exportar esses dados para depois você fazer uma análise desses dados, certo? Então, dá para ver tudo aqui. Público, ó, dá para você saber qual que é você pode definir seu público-alvo aqui, ó. Por exemplo, no nosso perfil, a gente sempre teve como público-alvo, no geral, mulheres, porque sempre foi a maioria do nosso público, desde a época do coletivo Quinto Elemento, sempre teve nessa faixa, de 51% a 55% de mulheres, 48%, 49% a 45% de homens. Então a gente sempre tentou trazer mais conteúdo voltado às mulheres dentro do hip hop da arte urbana. Aí você pode ter também as tendências de seguidores aqui, ó. Quanto a porcentagem que deixou de seguir, público potencial, também é interessante você entender o seu público potencial, ó. Aí aqui já vai mudando, e o mais legal é que tem por faixa etária, ó, a gente não atua tanto com pessoas mais jovens, a gente atua mais nessa faixa de 25 até 40, 45 anos, é onde está o nosso maior público. Aí aqui as principais cidades, não é só estados, principais países, né, páginas, etc. Então, isso também você pode exportar para depois fazer análise de dados, certo? Aqui, com certeza, a gente sempre vai ter principal como salto, né? Mas, por exemplo, no ano passado, a partir do ano passado, a gente aumentou o público no Rio de Janeiro. Antes era menor isso aqui.
Era cerca de, acho que, estava abaixo, por exemplo, de Campinas, certo? Salto de Itu é mesmo que Salto, então pode pôr mais 1% aqui, né? Mas Rio de Janeiro aumentou no ano passado. Se eu não me engano, antes era coisa de 1%, 1, algum pouquinho, certo? Então isso é interessante também. Tem por país, certo? Então é interessante vocês acessarem esse tipo de dado. Você pode fazer a comparação com outros perfis, ó. Que interessante. Você tem a visão geral, certo? Aqui você pode fazer os seus anúncios também. Então, é interessante você usar isso aqui para definir seu público-alvo. É a dica que eu dou para vocês, certo? Na hora de, qual que é o meu público-alvo? Não sei qual que é o meu público-alvo. Começa a usar o Meta Business. Eu acho que hoje em dia, pelo Instagram, a gente já consegue acessar isso aqui. Já tem aqui, ó, o painel no próprio Instagram. Aqui no cantinho, ó, a gente consegue acessar isso aqui. Hoje está meio lento aqui a internet. Mas a gente consegue acessar aqui também, ó, o painel. Eu não sei se aqui é só um painel de anúncios. Não, tem os insights aqui, ó. Os insights da conta. Então, ó, aqui também pelo próprio Instagram já dá para a gente acessar. Ó, você consegue ter aqui os números de seguidores, não seguidores, de visualizações de posts, stories, posts, por tipo de conteúdo, certo? Ó, de seguidores e não seguidores. Olha que interessante. Aqui as interações. Aí aqui os horários mais ativos, isso aqui é importante pensar na hora, o horário que você vai postar as suas coisas. Que também é importante pensar nisso. Qual o horário que eu vou postar, certo? Então aqui, ó, dá para ver que ali perto e eles separam por dia, ó. Então, vou postar na sexta-feira, qual que é o horário que meu público está mais ativo? É aqui, ó. Ao meio-dia. Por que meio-dia? Porque provavelmente é o horário que o pessoal está saindo pro almoço. O pessoal que trabalha ou o pessoal que está em casa. Então é aquele horário que o pessoal está ali almoçando com o celular do lado. Certo? Aqui o horário que o pessoal sai para trabalho, aqui a pausa também. E quem trabalha em firma, né, tem o primeiro, segundo e terceiro turno. Geralmente esse é o horário do primeiro, o final do primeiro turno. Então é o horário que o pessoal está saindo do trampo. Certo? Aqui também. Então, é interessante dar uma olhada aqui também, certo? E dá para você ver por post por post, ó. Dá para você ter acesso a essas informações também, certo? E aqui são os stories que a gente fez, certo? Mas vamos lá por posts. Aqui que eu acho que está por anúncios. Não, aqui ó, você pode verificar ó, comentários mais alto, mais recente. E aqui também você pode fazer seus próprios anúncios. Então é interessante dar uma olhada nesses dados na hora de você planejar a sua campanha, planejar o seu cronograma de comunicação, certo? Então, passado isso, planejamento, a gente já montou. E olha que legal, outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês aqui do Meta Business, que dá para fazer é programar a publicação. O que eu fazia antigamente quando eu cuidava? Eu montava no começo do mês ou no finalzinho do mês anterior, eu montava o planejamento. Esse mês eu vou falar sobre história do hip hop nas redes sociais. Então eu já vinha, montava, eu vou postar toda terça e quinta ou toda quinta-feira. Beleza. Então eu separava ali toda quinta-feira. Então vão ser, o mês ter ali põe aí 4 semanas. A maioria tem 4, alguns tem 5. Então põe 4 semanas. Então vão ser 4 posts no mês, certo? 4 quinta-feiras. Então eu já vou deixar planejado. Na quinta-feira 1 a gente vai falar sobre a guerra de gangues. Depois, nascimento do hip hop. Depois vamos falar sobre elementos. Depois vamos falar sobre a questão da mulher no hip hop especificamente. Já temos 4 conteúdos, certo? Então, o que eu fazia? Eu ia lá, pegava um dia só para fazer isso, né? Um dia para planejar o conteúdo, texto que vai no post, texto que vai na imagem ou o roteiro do vídeo. E aí, no outro dia, eu ia lá e montava todas as artes.
deixava tudo pronto. Ah, vão ser 5 posts, eu pegava o dia inteiro para fazer isso, montava as artes. Aí depois, ou no mesmo dia ou no outro dia, eu vinha aqui e programava tudo. Você vem aqui no programar posts aqui do Meta Business e você programa. Você não precisa ficar postando no dia, que às vezes é corrido. E quando você vai programar o post, ele tem isso aqui, ó, os horários ativos por rede social. Então, você pode, ele já te indica o melhor horário. E aí tem aqui a legendinha, elas são baseadas quando eles estiveram mais ativos no Instagram nos últimos 7 dias. E aqui para o Facebook, a mesma coisa. E você pode programar separado, tipo um horário dia para Facebook e um horário dia para Instagram, certo? E quando você programa, depois você pode visualizar aqui, ó. É que eu não tenho nada para adicionar, não tenho nenhum post, mas você pode visualizar como é que vai ficar a prévia no computador e no celular da pessoa, tanto para feed do Insta quanto feed do Face, certo? Então, muito boa essa ferramenta de programar post, tá? Eu recomendo, eu sempre uso. E aqui, ó, você pode criar um Stories, um Reels, Reel em massa, e você pode programar também os Stories. Aqui você vem definir data e hora e você programa um Stories para ele lançar, certo? Você não precisa ficar ali, vou lançar segunda-feira às 6 horas. Você não precisa estar ali segunda-feira às 6 horas para postar, certo? E aí você vai fazer aquela análise da sua rede social, onde está o seu público, certo? Mas isso eu vou deixar para depois. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre design gráfico, certo? Primeira coisa do design gráfico. Vamos lá. Eu vou trocar aqui um pouquinho a ordem desse slide. Eu vou começar daqui, da identidade visual, beleza? Primeira coisa antes de pensar na hora que, ou melhor, primeira coisa que você vai pensar na hora de criar a sua página do Instagram. Qual que vai ser a identidade visual que você vai usar? Identidade visual, gente, não é só, é um combinado de coisas, não é só a cor. É a cor, é a tipografia. O que é tipografia? É a fonte. Qual que é a fonte que você vai usar, certo? É a cor, a tipografia, o tipo de layout, um layout mais moderno, mais clássico. Por exemplo, esse layout aqui desse slide, ele é mais voltado, vamos dizer assim, que ele é uma mistura de moderno com algo mais jovem, vamos dizer assim, algo mais parecido com rede social mesmo, né? Igual tem aqui, ó. Aqui é como se fosse um feed de rede social, de Instagram, certo? Isso é um layout. É muito importante você definir a sua identidade visual no começo, certo? Ou você pode ir testando o que engaja também. A Quinto Elemento a gente fez muito isso, de testar layout. Hoje em dia, que vocês veem que a nossa identidade visual é o preto, vermelho e branco, certo? A gente puxa isso. Mas foram anos testando, aí foram quase os 5 primeiros anos aí da produtora enquanto coletiva, a gente foi testando até chegar nisso, certo? Esse logo mesmo que a gente usa, ele é de 2024, 23 para cá. Antes era um outro logo, certo? Oi, Rudy, não está aparecendo para você o slide? Calma aí, eu vou parar aqui e vou apresentar de novo. Vamos ver se vai. Opa. Aí, vê se agora foi. Agora que tá normalzinho para mim. Pessoal, tá normal para vocês também a apresentação do slide? Mas qualquer coisa, foquem no que eu tô falando. Depois eu mando o slidezinho para vocês, tá bom? Eita, Rude, acho que é só o seu então, que o pessoal aqui deu o joinha. Ah, então fechou. Vou prosseguir. Então, família, na hora de pensar em identidade visual, pense na paleta de cores. Aí você, o pessoal do grafite aí já deve conhecer, que é o círculo cromático. Eu, quando
me arrisquei no grafite com um colega meu, eu aprendi um pouco sobre o círculo cromático, certo? Deixa eu transmitir aqui para vocês. Ó, vocês vão pegar aqui o círculo cromático, ele tem as cores quentes, cores frias, primárias, secundárias. Então, você vai sempre tentar fazer isso aqui, seguir isso aqui. Ah, eu vou colocar um vermelho, o que eu posso puxar? Você pode puxar e também para cá também, certo? Aí tem todo um estudo, eu não vou também me aprofundar muito, porque não é a minha área, mas vocês conseguem achar muito conteúdo sobre isso no YouTube, no Google, no próprio Google, certo? Aqui, ó, sistema de cores, as primárias, secundárias, ó, por exemplo, aqui o amarelo e o azul, certo? Então, família, é uma dica que eu dou na hora de pensar no layout, no design de vocês, dá uma olhada no círculo cromático, certo? Ou escolher uma cor de acordo com o tema, por exemplo, igual a produtora Quinto Elemento, já puxa por uma questão de conhecimento, um movimento cultural mais politizado. Então a gente vai puxar pelas cores vermelho, branco e preto, porque também, né, a gente tem um posicionamento político, certo? Então, a gente tem isso dentro da produtora também. Então, faz sentido que o nosso seja com essas cores, que remetem ao movimento antifascista, ao movimento mais à esquerda, certo? Então, é importante a gente ter a paleta de cores, aí depois a gente vai pela tipografia, certo? Isso vai de acordo com o que você quer passar. Por exemplo, o certificado de curso de vocês é uma letra mais formal, mais arredondada, porque é um certificado de conclusão de curso. Aqui nos slides é uma letra mais informal. Por quê? Porque é uma questão mais de formação, de curso, etc. Não é algo tão denso. Rede social, mesma coisa, certo? Tem que pensar no alinhamento das coisas, no equilíbrio. Aí eu vou pegar aqui um flyer para vocês entenderem melhor o que é essa questão da hierarquia da informação dentro de uma arte, certo? Vou pegar aqui o do hip hop, do curso de vocês mesmo. Deixa eu pegar aqui. Já apresento, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Calma aí que eu tô lutando aqui com a tecnologia. Achei. Aqui, ó. Prontinho. Vamos lá. Aqui, ó, Hip Hop Educa, que é a oficina, o curso que vocês estão fazendo, certo? O que é hierarquia da informação? Isso eu aprendi com o meu designer gráfico, que inclusive montou. Hoje em dia, hoje em dia eu posso dizer que eu tenho um designer para fazer minhas artes, mas no começo era tudo eu, né? Era tudo no Canva. O que significa hierarquia da informação? Quando você vai ler alguma coisa, por onde que você lê? É sempre de cima para baixo, certo? Da esquerda para a direita. Então, quando você for montar a sua arte, você também tem que pensar nisso. Então, você vai montar de cima para baixo o que você vai querer destacar e sempre da esquerda para a direita, certo? Então, como que a gente queria que vocês vissem o nosso flyer? Daqui para cá, o título, certo? Mas a gente queria mais destacar isso aqui. Então, o nome do projeto, né, que é o Quinto Elemento Educa, a gente não deixou em branco, a gente deixou um pouquinho mais, eu não diria apagado. Apagado não é não é a melhor palavra que eu posso usar. Só um minutinho, gente, que eu tenho que arrumar aqui a caminha da minha cachorra, porque ela tá latindo aqui do meu lado para eu arrumar a cadeira dela, porque ela também gosta de ver a aula junto com vocês. Então, família, eita, eu pulei aqui, voltei, pronto. Então, eu não diria que apagado não é a palavra que eu gostaria de usar, mas aqui em destaque está aqui a parte em branco, que é curso de produção cultural no hip hop. É isso que a gente queria que vocês olhassem lá no feed, no Stories e batessem o olho. A primeira coisa. Ah, beleza. Aí depois disso,
vem aqui, certo? Mas não tão destacado, mas porém a gente queria que vocês vissem primeiro isso aqui, sempre da esquerda para a direita. Então, vocês vão ver sempre isso aqui, ó. A data da inscrição, onde que inscreve, o valor de investimento e logo em seguida a questão das datas, certo? Aulas do 4/5 a 23/6. Aí as turmas, curso com certificado e aqui, por fim, a realização e o apoio, que é o design, é a empresa do designer gráfico, Arcano Oficina Criativa, certo? Isso é a hierarquia da informação. Deixa eu pegar aqui outra arte. Vamos lá. Aqui no Canva. Ó, tudo aqui no Canva. Vou pegar aqui um exemplo. Ó, como que eu fazia o marketing quando era eu, né? Quando estava eu na comunicação da produtora. Ó, eu montava tudo do mês. Então, isso aqui foi de abril de 2025, certo? Então, aqui, ó, a gente falou sobre planejamento de carreira. Por que a gente estava querendo falar sobre isso? Porque a gente estava para abrir nosso curso também. A gente tinha acabado de fazer uma oficina de produção cultural, então a gente achou interessante reforçar o conteúdo da oficina e também porque a gente já pretendia fazer o curso. Então a gente já estava também reforçando o tema para os próximos projetos. E as entrevistas, que eu comentei com vocês, né? Que o objetivo era engajamento. Então a gente pegou o pessoal do Rio de Janeiro, as grafiteiras de São Paulo, certo? Então tá tudo aqui. Era assim que eu montava. Hierarquia da informação, a mesma coisa, certo? Aqui, ó, por exemplo, qual que é a hierarquia da informação? Ah, não está apresentando para vocês, perdão. Agora está apresentando. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Todas as artes do mês inteiro de abril tá aqui, em um só arquivo, certo? E aí eu ia baixando e postando, programando. Então aqui os conteúdos, né? As entrevistas, tudo bonitinho, e ó, tudo seguindo a mesma paleta de cor. O preto, branco e vermelho, certo? Tudo seguindo a mesma tipografia, né? Por exemplo, aqui, os conteúdos informativos, a gente seguiu essa tipografia, mais voltada para o grafite. E as entrevistas, a gente seguiu essa tipografia, algo mais, vamos dizer assim, editorial, né? Mais parecido com revista mesmo, certo? Aqui é Vandal. E aí, hierarquia da informação, aqui da capa. Entrevista, a gente já destaca para quando você bater o olho lá no nosso feed, você vê aqui em destaque. Aí aqui uma frase que o artista mandou para gente, a foto e segue. Então aqui, hierarquia da informação. A pessoa vai olhar a imagem, vai ver o texto, finalizar com a imagem. Hierarquia da informação. Começa por aqui, né, o nome da artista. Aí aqui a pergunta, mesma coisa, sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Beleza? Isso é hierarquia da informação. Aqui, por exemplo, quando a gente lançou os posts sobre... Isso aqui foi tema de aula, né? Tá aqui, hierarquia da informação, mesma coisa, ó. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, começa aqui, vai para cá. Começa aqui, vai para cá. Certo? Isso se chama hierarquia da informação e é muito importante. E paleta de cor também, certo? Sempre pensar, não só quando você for pensar na sua paleta de cor, também pensar nessa questão de vai ficar fácil a leitura se você vai fazer conteúdo de texto. Essa cor de texto vai ficar fácil e vai ficar destacado? Por exemplo, aqui, preto, branco e vermelho, é bom porque dá para a gente trabalhar bem com essas três cores, tanto para texto quanto para outras artes. Então a gente pode usar para destaque e também, ó, aqui, mesma coisa, hierarquia da informação, certo? E aí vamos voltar aqui, certo? Tá voltando aqui. Beleza? Deixa eu olhar aqui para vocês. E aí, falando sobre ferramentas de design, eu já vou deixar que caso vocês não consigam contratar um designer gráfico, como a produtora
esteve por muito tempo, né? O Arcano, ele trabalhava com a gente só em projetos pontuais, até que ele veio para a produtora mesmo, certo? Então, tanto que agora, lembra que a gente falou sobre definir processos na última aula? Agora o Canva está até meio que parado, nosso Canva, porque agora que eu tenho uma equipe de comunicação, elas usam tudo pelo Trello. Tanto que aqui, o Canva mesmo, a gente só usa quando é algo pontual que eu preciso fazer, igual algumas artes do curso, que eu pedi para ele fazer uma arte. Como é que é o nome? Fugiu agora o termo, mas é uma arte. Eu pedi, ele fez aquela arte do, do projeto, que é isso aqui, ó. Uma arte. Vou usar a palavra uma arte em branco, mas não é esse o termo que a gente usa. Mas é uma arte assim, ó, crua, uma arte crua. E aí, em cima disso, eu conseguia editar, colocar, fazer várias artes em cima disso. Então, geralmente eu e o meu designer, a gente trabalha assim, algum, certo? É, porque nessa época, a Brandini, que era a nossa diretora de comunicação, ela estava de licença médica. Então, por exemplo, a parte do curso, todas as artes do curso, foi eu que fiz. Ou melhor, eu e o designer, né? Ele fez a arte crua para mim. Ele me passou qual que era a. Porque essa fonte aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é da arte dele. Essa parte do título é ele que fez. Ele montou no. Acho que no Photoshop, não sei qual programa profissional que ele usa. E aí o resto eu fui montando. E aí eu perguntei para ele, ó, qual fonte que você estava usando aqui, qual me recomenda uma fonte. Não tem essa fonte exata no Canva, mas ele falou, ó, pode usar essa, a Anton, que ela se aproxima da fonte original. Então aqui, ó, tem todas as fontes, certo? E legal que o Canva, ele tem o kit de marca, se você tem o Canva Pro, que você pode deixar aqui, ó, os logos da sua as cores, certo? As fontes, voz da marca, que a gente não está usando porque ele tem isso lá no programa dele. Então aqui no kit de marca eu só coloquei os logos. Porque quem usa essa parte de kit de marca é o pessoal da comunicação. Eu quase não uso. Então eles têm lá no Trello e eu não sei qual que é o programa que o designer usa. Eu acho que é o Photoshop, né? Porque eu não sou da área mesmo. Então, aí, por exemplo, aqui, ó, eu fui fazendo outras artes. Vamos lá, show. Ah, não está apresentando para vocês. Ótimo. Eu estava aqui falando. Então, ó, por exemplo, aqui, sim, essa é a arte que ele fez e aqui foi o que eu coloquei depois. Então, eu geralmente quando sou eu e o designer que tem que fazer, quando o pessoal da comunicação não está conseguindo, eu peço para ele fazer uma arte crua para mim e aí eu vou editando conforme a necessidade, certo? Igual aqui o curso de vocês foi assim que a gente fez. Ele fez a arte crua e eu fui editando conforme a necessidade, conforme foi rolando, inscrição prorrogada, etc. E aí, ferramenta que eu vou dar de dica para vocês é o Canva, certo? Porque quando eu não tinha uma equipe de comunicação e não tinha um designer gráfico ali acessível, né? Eu usava o Canva. E o bom do Canva é que você tem tudo, sério, tudo, 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 tudo. Você pode fazer portfólio, igual o Media Kit, flyer, e é legal que você pode, por exemplo, a gente está num curso de hip hop, né? Então, coloca aqui hip hop, opa, é que ele está nos projetos, não nos modelos, né? Você vê aqui, ó, hip hop. Ele já te dá muita coisa, ó. Então, às vezes, você não precisa começar do zero, porque às vezes começar do zero é complicado. Então, você pode pegar aqui algo já pronto e ir editando conforme a sua realidade, conforme a sua ideia, conforme a sua criatividade, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu achei legal, eu usaria essa arte em alguma coisa, eu gostei muito dela, certo? Então dá para vocês usarem. Ah, e aí você pode vir aqui filtrar o estilo ou a categoria. Ah, capa de álbum. Ah, post para Instagram. Aí ele vai tirar tudo aqui. Panfleto. Agora tem até camiseta. Na época que eu comecei a usar o Canva, não tinha tanta coisa assim, certo?
Não tinha nem, eles não faziam nem logo direito. Então, ó, ideia para camiseta, para logo, certo? Ainda tem pouco no tema hip hop, mas aí você pode colocar urban ou street, ou pegar outras ideias também, ó. Você pode só deixar aqui, ó, logo, e aí ele vai te dar todos, certo? E aí, se vocês conseguirem pagar o Canva Pro, acho que é R$ 30 por mês, eu recomendo. Mas a gente usou o Canva gratuito por anos. A gente foi começar a pagar o Canva Pro, acho que no ano passado ou retrasado. Esse curso mesmo está ajudando a pagar, a inscrição de vocês está ajudando a pagar o nosso Canva Pro. Então, ó, porque o Canva Pro você tem acesso a mais designers, mais designs, certo? E algumas outras ferramentas também, como remover fundo de imagem, você tem no Canva Pro aqui embutido, certo? Então, ó, tem um monte de coisa, certo? Caso vocês não consigam, eu recomendo vocês, ao invés de ficar usando ChatGPT para fazer arte de flyer, use o Canva. Porque a gente já está entrando naquela fase em que a arte de IA já está pegando muito mal na questão de flyers de IA. Então usa o Canva. Você não precisa usar uma IA que vai ficar igual, certo? Vai ficar muito artificial. A ironia aí, né? Então, ó, aqui, ó, o certificado dos cursos a gente faz por aqui. Portfólios, planilha. Agora o Canva tem a ferramenta de planilha. Ó, apostilas, faz por aqui também. Projeto em PDF eu já fiz por aqui também. Tem muita coisa. O Canva é muito bom. O logo tá aqui, mas ele não foi feito no Canva. Esse logo que a gente tem agora, ele foi feito pela galera do curso de design gráfico do Senac. Ó, até capa do YouTube eu fiz por aqui. Aí aqui, galera, vou pegar aqui um. Agora vamos para análise de casos com vocês, certo? Ótimo que eu consegui achar esse flyer. Vamos lá. Análise. Primeiro vou fazer uma análise rápida de flyers com vocês. Isso aqui, gente, era um flyer do Quinto Elemento antes de eu descobrir o Canva. E aí, vamos lá. Deixem aí no chat o que vocês acham que está errado nesse flyer. Nesse aqui, ó. Vou até dar um zoom a mais para vocês. Nesse flyerzinho aqui, ó. Deixe aí nos comentários, no texto. O que vocês acham que não está legal aqui? Vamos lá. Aqui, gente, isso aqui foi antes do Canva, certo? Primeiro, hierarquia da informação. Tá uma bagunça, certo? Exatamente, Isa. Muita informação junta. Tá muito bagunçado. Então, qual que é a hierarquia da informação aqui, certo? Até que tem um pouquinho assim, sem espremer muito o olho. A fonte não favorece. Não só a fonte, mas tá tudo na mesma fonte, na mesma cor. Então, tá tipo, é muita informação junta, muito bagunçado. Então, você não tem uma hierarquia, você não sabe por onde você começa a ver isso aqui, certo? O logo aqui também, eu tiraria esse fundo, estava em baixíssima resolução, certo? Isso foi na época que era o Quinto Elemento, não era nem Quinto Elemento, era Sarau do Fim do Mundo, que foi em 2018, o nome por causa da eleição do Bolsonaro, etc. Então, foi assim que começou a produtora, tá, gente? Isso aqui, ó, nessa foto, é uma pessoa em cima da estátua. Era um skate punk, amigo nosso. Com um bom skate punk. A gente começou assim, fazendo roda de rima na praça, certo? Estamos aí hoje, né, como produtora. Então, isso é planejamento a longo prazo, família. Nessa época, a gente já pensava em chegar aqui onde a gente está hoje. Claro que muita coisa mudou e etc, mas a gente estava fazendo isso aqui para chegar onde a gente está hoje. Então, quando eu falo de planejamento a longo prazo, família, é a longo prazo mesmo. Isso aqui foi em 2018, quase 10 anos atrás, certo? 12 anos atrás, né? Então, família, planejem a longo prazo, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui outro flyer mais antigo. Talvez eu não ache, porque isso é da época do Sarau do Fim do Mundo.
Eu vou ver se eu, como a gente tem um tempinho ainda. Então, mas aqui eu acho que já dá para matar a questão da diferença disso aqui, certo? Desse flyer, para, vamos ver aqui um flyer mais recente, que é o do curso de vocês mesmo, né? Deixa eu pegar aqui, né? A diferença daquele flyer para esse flyer, certo? Olha, exatamente, Rudy, é zoado, mas é relíquia, faz parte da nossa história. Se eu tivesse apagado isso, eu não estaria conseguindo dar um exemplo em sala de aula para vocês. É igual eu falei para vocês antes, não apaguem a história de vocês. Salvem, guardem, isso faz parte, é legal. Até aquilo que a gente fez errado, vamos dizer assim, porque a gente não sabia, não tinha essa noção, né, de como fazer um flyer na época. E olha a diferença para o flyer do curso de vocês, né? Como tá, é outra coisa, né? Aqui, ó, com hierarquia, a fonte está da mesma cor, tá, mas não tá tudo junto, espremido, tem uma diferença de tamanho, tá, dá para você entender, certo? O que está acontecendo aqui, não tá aquela maçaroca igual tá aqui, certo? Então, isso é a hierarquia de informação. Deixa eu ver se eu pego aqui mais exemplos aqui para vocês de produção cultural, certo? Aqui de flyer para vocês. Só um minutinho. Pam, 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 pam. Eu acho que eu vou achar no drive antigo, de quando a gente ainda era Sarau do Fim do Mundo. Aqui, ó. Esse aqui também é bom para mostrar, ó. Esse aqui ainda já está um pouquinho mais organizado. Agora, esse aqui, ó, mesma coisa, ó. Esse aqui já está começando a organizar mais, né? Aqui já tem uma diferença das fontes, já tem uma hierarquia melhor, mas aqui ainda, ó, esse vermelho, ele dá a impressão de que está destacando, mas não está destacando, né? Então, ó, aqui a gente já estava começando a testar essa paleta de cor, vermelho, branco e preto, certo? Aqui, por exemplo, ó, mesma coisa, certo? Isso foi antes do Sarau do Fim do Mundo até, quando era roda cultural, que a gente só fazia uma roda cultural, certo? Aqui, ó, Sarau, outra do Sarau do Fim do Mundo. Meu, eu sou apaixonado por artista que fez essas artes aqui de fundo que a gente usava, que é o Efrem Solomon. Depois eu mando para vocês, tá? Eu sou apaixonado pelo trampo dele. Sério. Eu recomendo vocês. Solomon. Aqui, o Efrem Solomon é brabo, brabo, brabo. Ele é etíope. É etíope que fala? Ele é da Etiópia. Se não me engano, é etíope que se pronuncia, né? Ah, então fechou. Obrigado, Rudy. Recomendo, vou até deixar aqui nos comentários o nome dele, vocês pesquisarem o trampo dele. Ele costumava ficar ali sentado na região do estádio de Addis Abeba e ele retratava as pessoas que passavam por lá. É maravilhoso o trampo dele. É assim, é sempre nessa pegada assim que está aqui na arte de fundo. Então, olha a diferença aqui, né? Aqui já tem um pouquinho mais de hierarquia da informação, certo? Aqui, aí depois vai para cá. Ó, aqui, ó, a gente já fazia lá em 2018, no meio do sarau, eu parava o sarau, mandava todo mundo sentar em roda para falar sobre a história da cultura hip hop. E aqui, ó, pode ver que a nossa programação era poesia e a roda de rima era no final do evento. Quando já tinha acabado tudo, a gente sentava e fazia uma rodinha de rima, que era a nossa proposta de produção. Aqui o meu MEI, né? Acho que não tem muito a ver. Aqui uma capa de Facebook, quando a gente ainda usava Facebook, né, para divulgar. Aqui também, vamos ver se eu acho mais coisas aqui. Mas acho que já deu para vocês entenderem essa questão da diferença, né? Aí aqui, ó,
Isso aqui foi logo quando eu comecei a usar o Canva. Olha a diferença já. Essa foi a segunda edição da minha oficina de produção cultural no hip hop. A primeira foi presencial e a segunda foi na pandemia, que foi online. Olha a diferença. Aqui já tem o layout, a questão das cores, está tranquilo, não é aquela loucura de informação que era. Então tem, vamos por aí, 3 cores: amarelo, branco e preto. Amarelo, branco e preto, certo? Aí aqui, hierarquia da informação, certo? Pam, 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 pam. Certo? E aqui o logo já sem fundo, bonitinho. Então, olha a diferença, certo? Para aquela parte que não era em Canva, né? E aí, vamos fazer aqui uma análise rápida de rede social. Vou trazer algumas redes aqui de coletivos que eu amo. Vamos lá, Instagram. Vamos pegar aqui. É que o da produtora tá um pouquinho bagunçadinho. Eu vou pegar aqui o da Mulheres no Rap. Eu amo. Ah, já tá até aqui na pesquisa. Porque eu falei da paleta de cores, né? É sempre bom a gente, para além da paleta de cores, isso aqui é importante estar organizado, a bio. Então, ó, aqui, ó, elas já trazem a missão, uma frase que já fala sobre qual é a missão do coletivo, né? Nossa história na cena não será apagada, incentivar mulheres a ocupar espaços. Então, aqui elas já trazem uma frase e a missão. Os contatos, isso é muito importante. Você clica aqui o Linktree, inscrição, mapeamento, divulgar suas músicas. Aqui, ó, isso aqui é muito importante, tá? Ter organizado os destaques. A produtora mesmo, a gente tá para organizar o nosso, porque a gente deixou meio que passar isso. O delas, ó, tá bonitinho aqui, ó, com a capinha do destaque, certo? Organizadinho. Paleta de cor, já sabe qual que é a paleta, né? Puxada para o roxo, lilás e para o rosa. Então você desce aqui, ó, no feed, você vai ver que, ó, até quando não tem, por exemplo, aqui, ó, é uma outra cor que tá, mas você consegue lembrar, porque tá dentro daquilo que a gente mostrou antes, que é o círculo cromático. Então você vai descendo, ó. Tanto que hoje em dia, quando eu penso no coletivo delas, eu já lembro, a primeira coisa que eu lembro é a paleta de cor delas, que é o rosa e o lilás. Isso é importante. É muito importante ter isso. Por isso que eu reforço sempre a questão da paleta de cor, da identidade visual, porque isso vai fazer a pessoa lembrar do seu trabalho. Igual, vamos lá, a Punka. Também, ó. Ela é outra que, meu, quando eu penso nela, eu lembro do cabelo rosa dela. Eu lembro disso. E, ó, ela traz no show dela isso, a identidade visual, certo? Isso é importante para isso como artista individual, né? Eu mostrei de um coletivo. E ó, aqui, ó, também tudo organizadinho. Linktree, bonitinho, arroba, uma frase, certo? Aí para ela vai ter o lançamento agora, inclusive, ó, faça o pré-save dela, certo? Já vão fazer o pré-save. Já divulgando aqui a camarada. Então aqui, ó, produtora, para quem quer um coletivo, etc. Qual que é o nosso? O que, que a gente faz? Produção, consultoria e gestão cultural. É isso. Aí, qual que a gente atua? Hip hop, poesia marginal, arte e educação. Saiba mais. E aqui o nosso Linktree. Clicou aqui, vem. E hoje em dia, Linktree salva muito. Nossa, que ferramenta deliciosa que é o Linktree. Aqui eu tenho que pausar essa parte do curso, né, que é a inscrição. Mas aqui, ó, nosso Media Kit, equipes de produção. E aqui algo que vai sempre ficar, que é o audiobook do meu livro e o PDF para download do livro, que é algo que a gente quer destacar sempre. Então, você desce aqui o nosso... Isso aqui a gente tem que arrumar, certo? Que aqui a época grafite, quando a gente montou a equipe de grafite, certo? Aí aqui, ó, o rua. Isso aqui é desde o nosso... dos primeiros saraus, a gente não apagou. Isso é importante como portfólio, ó. Os primeiros flyers, acho que esse aqui foi o primeiro flyer de Sarau do Fim do Mundo, que foi 3 de fevereiro. Foi isso mesmo, em 2019, quando a gente virou
Coletivo Quinto Elemento, né? Sarau do Fim do Mundo. Aqui, esse aqui, ó, já não foi a gente que fez. Foi a Sé da Rua. Aí aqui, ó, meu, as artes do Efren são lindas, gente. Recomendo. Eu ainda vou ter dinheiro para imprimir todas e fazer uma parede só com elas, porque eu acho maravilhoso. Ó, Slug Quinto Elemento. Aí aqui, ó, aqui, ó, dá para ver. Quando a gente começou a usar o Canva, aqui eu ainda não, eu usava Photoscape. Quem aí é da minha geração vai lembrar do famoso Photoscape. Esse é só para os mais antigos aí, para a velha escola. Época do Facebook, né? Do Facebook não, do Orkut. Acho que tem a galera aqui que nem sabe o que é Orkut. Aqui, quando a gente começou a usar o Canva, já dá para ver a diferença, né? Slam versus Slam. Quando a gente foi para Diadema, na casa do hip hop. Tá aqui. Isso aqui, nossos eventos de rua, né? Olha eu fazendo poesia lá em Diadema. Pessoal do break. Deixa eu ver se tem mais coisa. Aí aqui, o nosso primeiro projeto de edital, quem faz o corre, né? Tá aqui os flyers bonitinho, as entrevistas, Nenê Surreal, Aline Vargas, Nino Brau, Bigger Cris, Ruby RPW. Aí aqui, durante a pandemia, as lives que a gente fez, né? Sobre... A gente entrevistou artistas aqui da região, né? B-Boy Lula, Gabrielu. Aqui, DJ Brandini, tá aí com a gente desde quase sempre. Sara Donato, DJ JP, que agora tá como DJ do Afroex, certo? Mel Zabunov, grafiteira braba também. Nandona, logo quando ela entrou para produtora, quando era Quinto Elemento, quando era coletivo, as escolas. Nossa, acho que aqui foi a primeira escola que a gente foi, a primeira, segunda atividade que a gente fez nas escolas. A gente juntando os alunos, só eu, cabeludo, eu jovem de 25 anos. Ó, o Mickey era pequenininho ainda, não estava tão bombado na época. Os alunos sentadinhos em roda, bonitinho. Então a gente ia de aluno em aluno, perguntava como é que eles estavam, perguntava como é que estava a semana deles, falando sobre a história do hip hop. É importante. Esse dia que foi muito louco, porque a gente não esperava, a gente achou que era só uma sala que a gente ia dar atividade, no final foram todas as salas de ensino fundamental, e a gente tinha preparado uma palestra. Como que a gente vai dar palestra para tudo isso de aluno? A sorte é que tinha uns 3, 4 MCs ali junto, a gente fez uma roda de freestyle, certo? Escola também, certo? Aí aqui mais edição nas ruas. Então, família, a primeira oficina de produção cultural que eu fiz, certo? Foi presencial lá, uma escola que você deu espaço para gente, certo? Isso tudo conta como portfólio. Então, organizadinho, aí aqui, ó, você entra no nosso feed. Como agora a gente divulga mais projetos, então agora, se você pegar, vai ser só mais flyer de projeto, igual aqui, ó, o Circuito Paulista de Hip Hop, as oficinas, a Batalha dos Reais, circuito. Aí aqui, ó, as entrevistas. Aí você pega aqui, ó, já tá mais organizadinho o feed, certo? Aqui a transição de coletivo para produtora, certo? Aqui quando a gente voltou, porque a gente tinha parado, aí acho que não deu um ano, a gente voltou de novo. Foi só eu me curar do burnout, quase ter morrido, certo? Então aqui as atividades, o Festival Quinto Elemento de 5 anos. Aqui a gente estava testando identidade visual, vendo se ficava legal essa paleta de cor. Ficou legal, mas no final a gente acabou voltando para o vermelho, preto e branco, porque é isso, né? É uma combinação de cor maravilhosa. Festival de artes. E, ó, tudo aqui salvo. Como eu disse, como portfólio também. Ó, aqui, ó, outro projeto que seguiu, né? Aqui, ó, o Ubuntu Hip Hop. Aqui, ó, mesma paleta de cor, bonitinho. Semana do Hip Hop. Ó, isso aqui foi uma arte feita por um designer gráfico. O primeiro trabalho que eu fiz junto com o Arcano, né?
Então, nessa época ele não tinha nem ainda a Arcano Design, era só como independente. Enfim, ó, quando a gente lançava conteúdo informativo, ó, a gente seguia um design. Eu ainda usava as artes do Efraim de fundo, certo? Mas aqui, ó, hierarquia da informação, mesma coisa, certo? Ah, especial, inclusive recomendo visitar essa biblioteca comunitária em São Paulo. Ó, hierarquia da informação, mesma coisa. Ah, falando sobre Breaking, eu amo esse álbum, amo mesmo. Vocês precisam conhecer essas duas pessoas, a história de Assata Shakur e Thomas Sankara, certo? Hierarquia da informação, mesma coisa. Aqui. Então, família, Valtilda 2, lenda viva aí dos muros daqui do interior. Podem ver que segue vamos dizer assim, segue um padrão de layout, ó. Ó, quando a gente conheceu as mulheres o coletivo das mulheres no rap, ó, a gente, por elas terem a paleta de cor delas, ali o roxinho, o lilás e o rosa, quando a gente foi falar sobre elas, a gente foi fazer a parceria, a gente usou também isso a favor dos dois. Então, o layout da página, do nosso post, também foi puxando para a paleta de cor delas, certo? Manu das Simas, nessa época, era uma jovem, e hoje em dia já é adulta, né? Aqui, ó, pode ver que a gente sempre seguiu o mesmo padrão inclusive recomendo para quem for para São Paulo, visite a Casa Amarela, o Quilombo. Eu morei aqui durante um ano, meu quarto foi aqui, ó, nessa sacada e também foi aqui embaixo. Enfim, recomendo muito vocês conhecerem esse espaço. Eles estão na virada cultural agora, quando a gente fazia o sound system debaixo ali do vale do Anhangabaú, a gente colocava uma galera ali embaixo, virando a noite fazendo sound system. Toda quinta-feira tinha sound system na porta do meu quarto, lá na Casa Amarela também. E eu achava muito legal, porque foi numa época que eu estava estudando a história do hip hop. Então, literalmente, eu vivia a história do hip hop. Toda quinta tinha sound system, que foi da onde surgiu, né, as block parties. E ali na casa tinha o pessoal do hip hop. Então, eu acordava de segunda a quarta, tinha o pessoal do break ensaiando na porta do meu quarto. Aí nisso, eu já juntava com os MCs e começava a rimar, tinha os DJs, que também ficava ali discotecando pra gente, e a casa inteira grafitada de cima a baixo. Então, literalmente, eu tive uma faculdade de hip hop nessa época. Tanto da parte histórica, né, de, mano, o pessoal do Sound System ali junto, fazendo rolê, quanto a parte hip hop mesmo, dos elementos estarem juntos ali, e a gente morando num quilombo afro-guarani, meu, era foda. Sim, eu falo que foi um período que eu não fiz faculdade, mas eu fiz a faculdade de rua, né? Enfim. Então, família, acho que é isso. Agora vou abrir para a troca, perguntas e respostas também. Quem tiver dúvidas, levante a mãozinha para fazer a lista aqui para mim, por gentileza, tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a questão dos flyers, questão de marketing digital, criação de conteúdo? Eu vou dar algumas dicas de conteúdo para vocês, tá, família? Primeiro, assim, um dos conteúdos que mais engaja é lista, certo? Igual aqui, ó, tá aqui, 5 filmes de hip hop na Netflix. Na época, 62 curtidas. Os outros tiveram menos, porque lista engaja muito. Lista, assim, tanto para vídeo quanto para texto, para post em texto, engaja muito, certo? Dica, se vocês querem engajar, faz lista. 5 álbuns, 5 mulheres que vocês têm que ouvir, 5 grafiteiras que vocês têm que conhecer, 5 curiosidades sobre a história do hip hop, lista. O pessoal adora lista. Conte uma história. Você contar uma história sobre algo também é interessante. O nosso Conte uma História era os especiais. Então, igual aqui, ó. Tem o especial. Vou inclusive mandar para vocês aqui no chat, porque para vocês conhecerem mais sobre o Efraim. Cadê aqui? Vou mandar o link desse post para vocês.
Então aqui conte uma história, a gente contando a história do artista, certo? Aqui, ó, ele falando sobre os trabalhos sobre o trabalho dele. Eu sou apaixonado pelas artes dele. Meu Deus do céu. Eu ainda vou numa exposição dele, na moral. Nem que eu tenha que ir para a Etiópia ver uma exposição dele. Ó, aqui, ó, conte mais. As entrevistas também é muito bom, porque isso engaja bastante, porque você vai pegar o público do entrevistado e o seu. E hoje em dia a gente tem a ferramenta de collab, de página, o que engaja mais ainda. Então, especiais de contar uma história, falando sobre a Shariline, a Miri, deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, curiosidades também engaja legal, hip hop moda, artigo de opinião, mais uma lista, o nosso enfim, dicas de conteúdos, história, conte uma história, não precisa ser, você pode também contar uma história, um caso que aconteceu com vocês, da carreira de vocês, igual eu faço muito isso aqui na aula com vocês, né? Para passar o conteúdo, eu uso experiências pessoais para dar de exemplo. Contar uma história, listas, curiosidades, certo? Entrevistas também, quando você quer expandir o seu território, o seu público digital, uma das melhores formas são as entrevistas, porque você vai pegar o público do artista e falar para vocês, gente, as entrevistas até hoje tem notificação de gente que curte as entrevistas que a gente fez, dos artistas. Isso é bom para o artista também, é um puta de um portfólio para eles, certo? Conteúdo em vídeo também é muito bom, certo? E, enfim, acho que é isso. Agora é com vocês, família. Tá todo mundo tranquilo? Nenhuma dúvida? Ninguém quer trazer nenhum comentário nem nada? Só para eu saber. Eu vou enviar aqui para vocês a lista de chamadas da turma. Posso perguntar? Deve. Salve família, Lili aqui falando. Na verdade, assim, eu ainda, né, tô idealizando, né, alguns projetos, escrevendo, né, por isso que eu tô aqui estudando com vocês, pesquisando também, conhecendo mais, me aprofundando, né. Mas no caso, assim, eu tenho minha rede social, né, meu perfil. Caso, por exemplo, inicie o projeto e eu preciso desvincular da minha conta ou eu posso fazer dentro dela? Tipo, o que você me orienta nesse sentido? Olha, vai depender muito da sua realidade. Se o seu Sim. perfil é profissional, né? Então pode seguir nele. Segue no seu perfil profissional, porque vai contar como um portfólio para você, certo? Entendi. Por exemplo, é que o meu perfil profissional é o da produtora, né? Porque eu não tenho mais uma. Enquanto produtor cultural, eu faço tudo pela produtora. Eu vinculo a minha imagem profissional à produtora. Então, o Sim. meu perfil pessoal é literalmente pessoal. Se entrar aqui, deixa eu pegar aqui, ó. O meu perfil pessoal é realmente. Eu até coloco aqui, né? No meu. Mas eu já coloco aqui, ó, o link do meu profissional. O meu pessoal é isso. Eu, minha esposa, assim, tá bem parado porque eu entro às vezes para engajar, mas é pessoal. Aí o que tem aqui de profissional é coisa de collab, pelo da produtora, certo? Porque senão. Mas, por exemplo, o seu você tem um perfil profissional mesmo. Olha eu de palhaço aqui. Já fui palhaço de rua também, tá, gente? Então, se o seu perfil artístico, ele é... Perdão, se o seu perfil do Instagram individual, ele é profissional, faz nele, certo? Tem Eu gente tento ao máximo deixar ele, assim, né, numa estética bem profissional, assim, por mais que às vezes eu posto alguma coisa referente à minha rotina, assim, minha vida, né, família,
Mas aí eu vou lá e já arquivo daqui 2 meses, por exemplo, para não deixar ele muito fora, sabe? Ah, entendi. O que você arquiva é o que você posta mais pessoal, né? É, Ah, isso. tá. Senão eu já ia falar, não é para arquivar coisa profissional. Não, não, no arquivo. Isso não. Ah, não, Mas então já é isso. fiz, já fiz. Ah, então, ó, já não pare de fazer. É, não, beleza. Fica mais Aí atenta. tem alguns projetos específicos que a galera gosta de montar, por exemplo, vou fazer um festival de hip hop. Tem gente que gosta de fazer a página do festival porque pretende fazer outras edições, etc. Mas aí vai muito da sua realidade. A produtora mesmo, a gente faz alguns festivais de hip hop, mas a gente não monta página específica para festival. A gente escolheu centralizar tudo em um só lugar, para facilitar a nossa vida também de não ter 1 milhão de páginas para cuidar. Certo? Sim, sim. Eu também, rapidinho, assim, rapidão, só para Não, sem problema, tô aproveitando, né? até às 8. Eu tenho também a marca, né, de roupa de hip hop e tal. E, ai, gente, desculpa o barulho que eu tô na rua. Sem problema. E, assim, eu queria saber o seguinte, porque eu tenho o Instagram, né, da marca, a gente tá iniciando ainda, não soltou nada, nenhum drop ainda. E assim, eu queria saber o quanto eu posso vincular o meu profissional, particular profissional, com a marca. Assim, porque o objetivo é a gente também fazer uns projetos, né, incluindo a marca, né, envolvendo aí todos os elementos hip hop. E o quanto isso ou ajuda ou de repente acaba bagunçando, né? Não sei. Eu acho que, ainda mais que é uma marca de street, eu acho que é válido pra caramba você vincular os dois. Aí você pode começar a vincular agora com a ferramenta de collab do Instagram, ficou Sim. muito mais Ah, fácil legal, fazer essa verdade. vinculação. Sim. Porque, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você, teve um projeto que a produtora escreveu e fez a coordenação pro pessoal da Batalha. Só que o projeto não era da produtora, era dos meninos da Batalha. Então, só que a gente estava na produção executiva. Sim. Foi meio que o primeiro projeto de edital deles. Então, a gente estava ali dando todo o suporte, etc. Então, o que a gente fez? A gente fez collab. Então, aqui, Legal. ó, a gente lançou pela página da Batalha, porque o projeto é deles, mas a gente fez collab. Sim. Então, você entra na página da produtora, também está aqui o post como se fosse meio que nosso, vamos dizer assim. Então, conta pra gente também como portfólio. Entendeu? Então, Da hora. e hoje em dia a collab ajuda muito o engajamento mútuo, né? Você consegue engajar as duas páginas. Eu não sei como que eles demoraram tanto para trazer essa ferramenta, porque ela é muito boa para engajamento. Muito boa. Igual aqui a do Circuito Paulista de Hip Hop, a gente engajou muito. Por quê? Porque eles postaram pela o Instituto, pela página do Circuito Paulista, que aí pega o estado inteiro. Então tem gente de outras cidades que o circuito visitou que começaram a seguir a gente, que a gente troca post, vira e mexe. Então, isso é muito legal. Então, a melhor forma de começar a vincular é pelo collab, certo? E acho super válido. Acho super válido. Deixa eu ler aqui o da Keila. Estou com um sério problema com portfólio. Organizo eventos de dança, projeto e campeonato de skate, batalhas de rima há uns 10 anos, mas não tenho nenhuma foto minha nesses eventos na dia de nada. Você tem o flyer desses eventos? Se você tiver o flyer, já é um registro, já é um bom registro. Igual o meu portfólio individual, eu tenho na minha galeria, eu até tenho uma parte com fotos minhas fazendo projetos. Deixa eu ver aqui, curtir. Aqui, ó. Se você vir aqui na parte de galeria, eu até começo com fotos minhas nesses eventos. Mas essa parte aqui é mais fácil de você fazer novos registros, porque, por exemplo, aqui, ó, eu não indiquei qual evento é qual.
Então, essas fotos eu poderia ter feito há 2 meses atrás, se eu quisesse. Por exemplo, pode. É claro, são fotos antigas, algumas têm quase 10 anos. Mas o que conta bastante é isso aqui, ó. É o flyer dos eventos, porque o registro oficial mesmo é isso aqui. É aqui que vai ter a data, o horário, bonitinho. Então, se você conseguir os flyers desses eventos, seria bom, certo? Mas aí então eu posso colocar as fotos avulsas, aí eu foco numa página só de só os flyers do evento, é isso? Pelo Isso, que eu pode vi no ser. seu aí? Isso. Dá para fazer assim também. Nossa, que maravilha, salvou minha vida então. E aí, ó, por exemplo, aqui no meu, depois eu, se quiser, eu até te mando. Eu não sei, eu acho que eu já devo ter mandado, mas eu te mando de novo. Igual aqui, ó, o meu eu coloco aqui, experiência. Aí eu coloco em lista. Produtor cultural, os eventos que eu fiz, os coletivos que eu Uhum. participei, os Sim. editais, as Aham, palestras. Aqui, ó, é tudo em lista. Não tem o flyer disso aqui. Aí aham. essas fotinhas aqui são mais para compor design. É Poderia o ser currículo esse, na verdade, né? isso. Aí aqui lá no final que eu coloco os flyers. Entendeu? Ah, entendi. Mas daí, esse é pra que nem você colocou essa parte ali do que você fez. Não entraria na parte de currículo? Ou Sim, na entra na parte parte de de. currículo. Ah, tá. Que eu não montei nenhum portfólio ainda por causa disso, por causa que eu não sabia. Entendi. Então, ó, você vai listar tudo que você já fez num Aham, documento, num documento, num bloco de notas, né? No sim, Google Docs, bloco de notas, faz uma listinha faço. e É, eu aí depois tenho. você passa. Ah, se você já tem, então é só passar limpo depois, Aham. Nossa, entendeu? salvou minha vida. Igual aqui, ó. Aqui eu poderia não ter essas fotos, certo? Poderia ser só a listinha, Aham, entendi. entendeu? Igual aqui os Ah, tá. depoimentos. Isso. Aí eu consigo. Depoimento pode ser também comentário de post no Instagram. Também Aham, vale. Você não precisa, por exemplo, vou colher depoimento. Não, você pode pegar comentários de postagem. Conta como depoimento. entendi. É, daí eu posso pegar no Stories do Instagram. Isso é uma boa. Isso conta como depoimento. Nossa, salvou minha vida. Obrigado. Aí dá esperança. Sempre tem. E aí, conforme você for fazendo, se quiser ir mandando para mim dar uma avaliada, ver como é que tá, pode me mandando. Eu vou avaliando Ai, conforme for tendo tempo. Isso vale que para todo mundo, ótimo. tá, família? Mais alguma dúvida, meus amores? Boa noite. Salve, Rude. Salve, geral. Licença para chegar aqui para compartilhar com vocês. Eu não tenho dúvida, não. Eu queria era compartilhar sobre essa aula em relação ao portfólio, essa visibilidade em redes sociais, que depois que eu fiz o meu portfólio, assim, a visibilidade é outra, gente. Realmente precisa ter esse material para você ser contratado e ser respeitado mesmo dentro do mercado cultural, porque senão, para além de ser invisibilizado, você vai ficar trabalhando 10, 12, 20 anos e você não vai ter reconhecimento nenhum, vai ficar recebendo cachês assim irrisórios que dá até vergonha. E depois que isso tem o quê? Tem uns 3, 4 anos que eu fiz meu portfólio e eu estou com esse problema de atualizar, né? Porque são muitas informações e aí atualizando o portfólio sempre de mês em mês, com esse tanto de evento que acontece, é complicado. Mas realmente, para quem não tem portfólio, galera, procura e o Canva, eu faço pelo Canva, estou vendo o desenho falando do Canva aqui, eu fiz o Canva Pro para eu poder ter um portfólio melhorzinho um pouquinho e fui ali colhendo informações no YouTube, vendo tutorial das ferramentas, como que eu usaria mesmo, e fui metendo as caras e fazendo. Porque às vezes a gente pode contratar um profissional para poder fazer isso, mas nem sempre a gente tem grana para investir. No começo, eu real não tinha grana e fui fazendo tanto da minha cabeça e colocando as informações que eu tinha de flyers e vários dos eventos que eu fiz, eu tinha aqueles flyers ali só no Instagram quando publicava, e agora todo evento que eu participo, eu peço o flyer e sempre tenho ali para poder atualizar meu portfólio. E sem contar no MEI, né? Eu acho que a gente chegou nessa aula ainda, não chegou, Desenho? De falar sobre o MEI, sobre estar ali.
adequado, né, para poder emitir uma nota fiscal e ser contratado legal. A gente vai ter essa aula ainda, não vai? Vai, a gente vai falar nisso quando a gente chegar para falar de projeto cultural. Que aí eu vou falar dessa parte. Foram as duas coisas assim que mudaram completamente a minha visibilidade. Ter aberto o meu MEI e ter um portfólio ali atualizado, né, com os trampos que eu faço, é realmente muito importante. Isso é verdade. Tem lugar, eu mesmo, para projeto de edital, eu só contrato quem tem MEI, porque eu tenho que prestar contas. E se o artista não tem MEI, como que eu vou. É uma complicação. Para quem aí já participou, sabe que manual de prestação de contas é complicado. Então, o MEI e o portfólio é o básico, né? Vamos dizer assim. Esses dias mesmo, um MC mandou mensagem para mim no Instagram, falando, contrata minha mina, porque eu abri lá pedi recomendação, né, de MCs para um projeto que a gente vai fazer, de minas que fazem boom bap aqui na região. E aí ele mandou, né, falou, contrata minha mina, mandou o nome dela. Eu, manda material dela, pede para ela mandar o material no Instagram da produtora. Estamos esperando o material até agora. E provavelmente a gente já fechou a contratação, mas estamos esperando o material. E às vezes, na maioria das vezes, eu não tenho tempo de ficar orientando o artista como ele faz o material, quando é para contratação assim. Por isso que a gente faz os cursos. Porque se eu for para todo projeto que eu precisar, o artista me mandar o portfólio, ele não tem, e eu tiver que fazer o portfólio do artista, aí não dá. Então, por isso que a gente abre os cursos também, né? Até porque eu até faço portfólio, mas aí é um trampo, né? Já teve mão de eu falar pro artista, preciso de um portfólio, ele não tinha, eu falei, não, beleza, eu faço, mas aí vou descontar do seu cachê o meu serviço. E ele topou numa boa. Mas portfólio e MEI é primordial, principalmente para contratação. Eu acho que SESC, dependendo do SESC, é só com MEI também. Edital, por via de regra, tem que ter MEI para emitir nota de serviço. A produtora mesmo, projeto cultural nosso é só por MEI. Só quando a prestação de contas não exige, aí a gente fala, assina só um recibo simples. Para pelo menos o artista aprender a assinar um documento ali para poder receber. Que disso ele já aprende que da próxima ele vai precisar de um MEI, né? Mas é isso mesmo que a Rudy falou. Portfólio. Eu também, mesma coisa. Eu só comecei a ser contratado quando eu comecei a ter um portfólio. Contratado para ganhar, não só para divulgar meu trampo, né? E aí, eu já dei essa dica antes, mas vou fazer de novo. Se alguém chegar para vocês que vocês não conhecem e quiser contratar vocês em troca de visibilidade, vocês vão falar, mas viu, você chegou até mim porque você me viu. Eu não precisei ir até você para divulgar meu trampo. Então, já está sendo divulgado. Eu não preciso trabalhar de graça. Não trabalhem de graça, família. A não ser claro, dependendo do contexto da atividade, etc. Mais alguma dúvida? Troca, comentário? Pode falar. Licença. Salve, família, tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá Sim. Tranquilo? Beleza, eu tenho duas coisas, na verdade. O primeiro é que eu tenho um coletivo de batalha de poesia, mas eu também estava curioso em desenvolver alguns conteúdos também no meu Instagram artístico / pessoal também. Eu queria fazer, por exemplo, algumas listas, trazer algum conteúdo para desenvolver ali. Só que como eu preciso desenvolver também o Instagram do coletivo Slam VH, né? Eu queria saber se seria interessante esses conteúdos eu produzir e tipo postar em colaboração com o coletivo também, como se eu estivesse movimentando os dois perfis ao mesmo tempo, mas eu não sei se isso seria profissional, não sei, sinceramente. Se o conteúdo que você está fazendo tiver relação com o slam, com certeza. Com certeza. Se você conseguir relacionar os dois, nossa, vai mesmo. Certo. Se for, por exemplo, de hip hop, que os dois eu foco bastante em hip hop, pode ser? Então é com isso. certeza, deve. Então fé, pai.
O segunda coisa é em relação a MEI, que é o seguinte, atualmente eu não, meu ganha-pão principal na realidade não é a arte. O principal meu é a venda de imóveis e eu trabalho com uma empresa financeira só que como autônomo. E eu já tenho um MEI em específico para isso. Aí, como eu poderia me desenvolver em relação a CNPJs também nesse meio profissional? Porque vocês tinham dito que era importante ter um MEI e também ter um portfólio. Portfólio eu já tenho construído, só que daí eu fico pensando em como que eu vou fazer para conciliar um MEI de arte ou um CNPJ de arte com o ramo imobiliário também, porque são dois quenais muito diferentes, assim. Então, nesse caso, porque eu acho que não dá para ter mais de um MEI, né? Não, Nesse caso, porque eu sei que o MEI, você consegue trocar o KINAI muito fácil. Talvez você compense mais você trocar quando vier um projeto específico. Então, porque eu já precisei trocar o meu KINAI mais de uma vez. Por coisa de 30 minutos você consegue trocar pelo site do Gov. Se eu não me engano, não tem um período que eu tenho que trocar e esperar 20 dias para ele atualizar. Não, você consegue trocar automático. Então, vale a pena dar uma olhada. Mas vou fazer um projeto como poeta, ou como mestre de cerimônia, enfim. Você emite uma, ou também tem a nota fiscal avulsa. Às vezes compensa você emitir uma nota fiscal avulsa, só que a avulsa é certo. muito da prefeitura. Se eu não me engano, é pela prefeitura, não sei se tem pelo estado. Mas eu sei que pelas prefeituras você consegue emitir uma avulsa. Aí você consegue, ou você vai lá, troca o KINAI, emite a nota, e depois você volta com o KINAI antigo. Eu acho que é possível fazer isso, porque eu já precisei trocar o meu KINAI para realização de espetáculo musical, certo? Então eu já Entendi. precisei fazer isso, fazer essa troca pontual e depois voltar ao normal. Mas dá uma olhada na nota fiscal avulsa da Entendi. sociedade. É uma opção bem viável, na verdade. Então, eu agradeço muito pela dica. Eu vou dar uma olhadinha assim. Muito obrigado, inclusive. É nóis. Ó, igual aqui, a Artemis colocou. Coloco no documento de orçamento no link do portfólio. Já me abriu muitas portas depois, porque o contratante já tem ele para indicar para. Exatamente. Eu faço isso. Quando me pedem indicação, eu mando o portfólio do artista. Ou vice-versa. Quando eu preciso de indicação de alguém, eu peço o portfólio do artista. Falo, você tem indicação de. Esses dias mesmo, eu estava perguntando para Jennifer, de Sorocaba, que ela é DJ e grafiteira. E eu estava pedindo indicação de grafiteiras para um festival que a gente vai fazer, para um projeto. Vai ter uma galeria a céu aberto. E aí ela me mandou os nomes. Aí eu falei, puta, me manda o Instagram e o portfólio. Aí as que não tinha, ela não tinha o portfólio, ela me mandou o Instagram. E aí o próprio Instagram já foi o portfólio delas, para eu selecionar quem eu ia colocar em qual projeto. Então, isso é muito importante também. Pediu orçamento? Faz igual ali, ó. Manda o link do portfólio no orçamento. Que isso vai render indicação. Mais alguma dúvida, família? Alguma troca? Estão de boa? Bem, então é isso. Eu vou encerrar aqui a gravação.